Olá pessoal, seja bem-vindo ao Física em Casa. Vamos continuar falando sobre análise tensorial, porém nós vamos falar sobre base canônica, tudo bem? Eu acredito que ser muito essencial para a gente compreender comportamentos de covectores e vectores, no caso, os covetores e os vetores, né? Principalmente no que diz respeito a algumas operações que possam ocorrer entre eles, certo? Então, se a gente tem uma noção do que seria a base canônica, nós vamos verificar a necessidade também de representar, por exemplo, um convector com índice em cima, né, no caso suas bases, e um vector, no caso um vetor com índice embaixo, tudo bem? Veja, primeiramente vamos falar um pouco de coordenadas canônicas, certo? Vamos representar algumas coordenadas aqui no espaço R2. Vamos pensar aqui que eu tenho sistema de coordenadas x e y, certo? Tudo bem? E aqui eu vou representar uma coordenada canônica, certo? Em y, o que seria a coordenada canônica? Seria exatamente 0 e 1. E aqui em x seria 1 e 0, certo? Da mesma forma como a gente vai representar, né, um ponto dentro do plano cartesiano, a gente representa esse plano x e y, no caso, um determinado ponto, certo? Dentro do meu plano cartesiano. Então, primeiro vem o x, depois vem o y, certo? As coordenadas canônicas, elas são um tanto quanto especiais, que elas sempre aparecem ou sempre estão implícitas em alguma combinação linear que forma um vetor, tudo bem? Veja, o tamanho daqui da origem, certo? Da origem até o ponto a qual nós estamos localizando as coordenadas equivale a 1, certo? Tudo bem? A primeira interpretação que nós temos é o seguinte: vamos pensar que a gente pode gerar uma base aqui, certo? Nessa direção e outra base nessa outra direção, certo? Aqui eu vou chamar de E2, que no caso representa o Y, elementar 2 e aqui elementar 1, certo? Então veja, eu consegui gerar no caso, no plano, certo? No plano cartesiano, uma base, né, que forma 90 graus, tudo bem? Que são fundamentais para que eu possa fazer uma combinação linear dessas bases para gerar um vetor, certo? No caso, essas bases são versores, né? Veja, de forma que eu possa, por exemplo, pensar num vetor que possa ir da origem até o ponto qualquer, por exemplo, certo? Um vetor aqui, né? Um vetor A que possa sair da origem até um ponto qualquer, tudo bem? Então veja, nós estamos diante de uma representação aqui, onde A ele pode ser muito bem representado por x e y, certo? Dessa forma aqui, ó. Tudo bem? Pode ser muito bem representado dessa forma, certo? Mas a gente tem como fazer uma operação sobre essa coordenada de maneira que apareça as bases, no caso essas coordenadas canônicas, que aí a gente vai definir como bases canônicas, certo? De que maneira? Vamos pensar aqui que o A, certo? Vamos pensar aqui que eu posso, por exemplo, pensar em um x, o x, certo? Eu vou tirar o x e o y, posso pensar numa combinação linear de 1, 0, tudo bem? Mais y, 0 e 1, certo? E veja, diante dessa combinação linear entre as componentes canônicas, nós voltamos para o resultado anterior.
Tudo bem? Então veja, aqui nós temos o que? Essa base elementar 1 a ser representada. E aqui eu tenho essa base elementar 2 a ser representada. Certo? Então a gente tem essa representação vetorial. O x, no caso elementar 1, mais y elementar 2. Tudo bem? De outra forma, eu posso muito bem também, né, representar esse vetor por uma base qualquer, né, mas que ela possa formar 90 graus, certo? E essa representação ela é possível. Vamos pensar aqui dois pontos quaisquer, certo? Essa representação pode ser possível, certo? Se a gente conseguir promover uma combinação linear como fizemos agora aqui. Tudo bem? Então, por exemplo, esse próprio vetor ele pode ser representado por uma outra base, que eu posso chamar de U, uma base, outra base que eu posso chamar de R chapéu, por exemplo. Tudo bem? Eu posso pensar que o X, né? O X é um R cosseno θ e o Y é um R seno θ. Tudo bem? Quando for fazer a transformação, eu vou ter o que? Eu vou ter que o A vai ser o que? O X, que é R cosseno θ, elementar 1, mais R seno θ, elementar 2, por exemplo. Certo? Aí eu posso isolar o R. Então, aqui vai ser o que? Vai ser R, no caso, cosseno elementar 1 mais seno elementar 2. Tá? Tudo bem? Essa quantidade aqui é uma transformação de base. Então, eu vou pensar que isso aqui vai ser conhecido como meu R chapéu. Certo? Dependendo do comportamento de x e de y, eu posso ter uma representação diferente para o vetor. Porém, essa base aqui, o módulo, né, no caso da base a qual está sendo representado o vetor, ele sempre será igual a 1. E o contrário sempre pode ser feito, certo? Ou seja, se eu tenho essa representação para o vetor, e eu sei essas informações das coordenadas x e y para essa situação, eu posso simplesmente interpretar a base, no caso, a direção R chapéu, e obter as bases canônicas, né, dessa situação aqui. Certo? Ou seja, a base canônica nos dá uma segurança de respeito à interpretação, né, e o comportamento do vetor. Tudo bem? Então veja, pessoal, vamos agora para o R3. Como é que fica? No R3 eu tenho o tradicional aqui, né? X, Y, Z. Certo? Então aqui eu tenho uma coordenada canônica. Eu tenho aqui outro ponto, que vai identificar minha coordenada canônica. Então aqui em X, né, fazer de vermelho aqui, em X eu vou ter 1, 0, 0. Em Y eu vou ter 0, 1, 0. E em Z eu vou ter 0, 0, 1. Tudo bem? Aqui eu posso projetar as bases. Aqui em X, o meu E1, certo? Aqui em Y, E2. E aqui em Z, E3. Tudo bem? E3. Novamente, se eu pegar um ponto qualquer, no espaço agora, né, eu posso representar um vetor. Certo?
um vetor que tem coordenada x, y, z. Tudo bem? Veja, novamente, esse vetor, chamar de vetor A, esse vetor A, e pode ser representado aqui como x, y, z, na forma de coordenadas, certo? Aí, da mesma forma, eu posso fazer uma combinação linear das bases canônicas. Isso é possível sempre de fazer, né? Então, eu vou ter um x, certo? E aqui, em relação ao x, eu vou ter 1, 0, 0, mais um y, 0, 1, 0, mais o z, 0, 0, 1. Tudo bem? E para cada coordenada canônica, eu posso substituir uma base canônica, certo? Então aqui eu já tenho combinação linear, né, das bases canônicas junto com as suas componentes. Então aqui vai ser E1 mais Y, E2 mais Z, certo? Z, E3. Tudo bem? Da mesma forma, eu poderia ter no espaço R4, né? Um R4, no caso, eu ia ter como? No caso, para x, eu ia ter o quê? Vamos pensar para x, né? Para x, eu ia ter 1, 0, 0, 0. Para y, eu ia ter 0, 1, 0, 0. Para z, eu ia ter 0, 0, 0, 1. Aliás, aqui é 1, 0. Tudo bem? Aí uma quarta coordenada, um dado, por exemplo, certo? Seria como 0, 0, 0, 1, certo? É como a gente já vinha discutindo, né? Não tem como representar no espaço R4, né? Então, por mais que não tenha como representar, a gente sempre tem como fazer as devidas manipulações algébricas, certo? Caso seja necessário. Geometricamente não tem como representar, mas existe e muitas das vezes é interessante considerar, certo? O espaço R4 para solucionar vários problemas dentro da física. Tudo bem? Tá, uma coisa que eu queria já seguir discutindo, né? Justamente o que? Existem algumas operações, certo? Que a gente faz dentro da análise tensorial que não está de acordo. Veja, no caso aqui, se eu usar essa notação para fazer, por exemplo, produto escalar entre um A e o seu covetor, por exemplo, eu não vou ter um resultado satisfatório, porque a ordem aí já não importa, né? No que diz respeito às coordenadas, na forma de coordenada, a ordem já não importa, certo? E no caso da álgebra tensorial, isso já não é conveniente, certo? A ordem ela tem que importar para algumas operações, tudo bem? Então, por isso que na maioria das operações que ocorrem entre os vetores, a gente pode representar na forma matricial, porque a matriz, né, ela tem essa propriedade muito simples, mas também muito importante, que é justamente o que? Ela não é comutativa, certo? Então vamos pensar aqui uma matriz A vezes uma matriz B, a maioria das vezes é diferente de B vezes A, tudo bem? Então ela não consegue, né? A gente não consegue fazer uma comutação ali, certo? Para poder obter o mesmo resultado. E isso é interessante para nós, certo? Principalmente quando a gente vai operar, né, um vetor com seu covetor ou com um covetor, certo?
Então, quando a gente faz uma operação como essa, a ordem ela importa para a gente estabelecer resultados corretos e com boas interpretações, certo? Porque no caso, em uma situação, eu posso ter um escalar, certo? Vamos pensar assim, eu preciso ter um escalar em uma operação, certo? Em uma operação. Mas, se eu inverter a ordem, eu já não posso ter um escalar, certo? Então, qual é a propriedade que me satisfaz esse tipo de operação? É, no caso, as propriedades matriciais. Então, muitas operações que nós vamos ver, certo? Dentro de análise tensorial, elas têm que estar de acordo com as propriedades matriciais. E as propriedades matriciais, ela é o espírito, né, de toda essa álgebra que nós estamos desenvolvendo aqui. Tudo bem? Então, pessoal, uma das coisas que fica muito implícito aqui é justamente o que? A questão dos elementos que estão no espaço dual, certo? De alguma forma, eles precisam ter um diferencial nas nossas operações, certo? Se a gente adotar essa notação aqui, a gente não tem um diferencial. Então, vamos pensar que eu tenho o covetor de A. Vamos pensar aqui o A estrela, certo? Analisando por estrela, tudo bem? Se eu representar da mesma forma, vamos pensar no espaço. Vamos pensar aqui, né? Se eu representar ele x, y, z, certo? Eu não vou ter uma ideia de como que ele pode ser diferente de A, certo? Porque o A claramente é representado por x, y, z. Então, na forma de coordenadas, não é conveniente te carregar, né? Essa notação, desenvolver essa álgebra aí, certo? Então, de alguma forma, essa quantidade aqui que pertence ao espaço dual, ela tem que ser diferente. Ela tem que ter uma representatividade diferente aí. Então é por isso que na forma matricial, vamos pensar o A, na forma matricial, o A do meu espaço vetorial, são os vectores, né? Ele é representado por uma matriz coluna, certo? Então aqui, uma matriz coluna, x, y, z. Da mesma forma, eu tenho que satisfazer essas propriedades como está aqui, né? Então, eu vou ter x, certo? Com uma matriz coluna 1, 0, 0, mais o y com uma matriz coluna 0, 1, 0, mais o z com uma matriz coluna 0, 0, 1. Tudo bem? Então, veja, está sendo satisfeita aqui a mesma propriedade, mas com uma notação diferente, certo? E também a gente vai carregar propriedades, né, bem mais fortes que essa aqui, certo? No caso, vai estar intrínseco aí toda uma álgebra matricial, certo? Vai estar intrínseco aí toda uma álgebra matricial, certo? E o meu A estrela, que faz parte do espaço dual, ele é representado por uma matriz linha, tá? Então, dessa forma, eu represento ele por x, y, z, certo? Das minhas componentes, tudo bem? De maneira que deve satisfazer também, no caso, deve surgir as bases canônicas, né? Então, de forma que o A estrela, eles podem ser o x, no caso 1, 0, 0, mais y, desculpa, y, 0, 1, 0, e o z 0, 0, 1. Tudo bem? Então veja, essas bases são canônicas, só que em espaços vetoriais diferentes, certo? Então, uma coisa que é muito importante, tá? A gente já vai definir aqui.
Veja, no que diz respeito aos vetores, essas bases aqui são bases contravariantes, certo? Então os índices das bases são embaixo, tudo bem? Então vamos pensar como é que fica agora de forma contravariante. Aqui vai ser igual aqui. Vai ficar x. Então aqui vai ficar E1 mais YE2 mais ZE3. De maneira que quem é o E? Quem é o E1? É essa base canônica aqui. 1, 0, 0. Quem é o 2? E2. Base canônica 0, 1, 0. Quem é o 3? Base canônica 0, 0, 1. Isso aqui eu estou trabalhando no espaço, certo? Quem é o meu covetor? O covetor e tem bases o que? Covariantes, tudo bem? Aí eu vou ter os elementos aqui, no caso as componentes, que nesse caso específico são iguais, tá? Nesse caso específico, veja, aqui eu vou ter o meu E1, só que o 1 vai ter o índice em cima, certo? Para diferenciar das bases. Aqui é uma matriz linha, aqui é uma matriz coluna, certo? Mais y, E2, certo? Mais Z, E3, certo? Então aqui o E1, índice em cima, é representado por uma matriz linha como essa aqui. 1, 0, 0. O E2 vai ser o quê? Uma matriz linha 0, 1, 0. E o E3 vai ser uma matriz linha o quê? 0, 0, 1. Tudo bem? Então, agora sim, nós conseguimos representar de maneira diferente. E quando a gente utiliza as propriedades matriciais, elas estão de acordo com os resultados que nós julgamos ser resultados esperados, né? E que também satisfazem as operações tensoriais, certo? Então, veja o quanto que é importante saber essa questão das bases canônicas para a gente começar a interpretar várias operações e ver a sua importância, né? Até mesmo da ordem a qual está sendo operado cada elemento vetorial. Tudo bem?